Boa noite. Hoje aqui nós estamos no canal, no portal do Doutor Enciclopédia. Nós vamos falar sobre um tema mais voltado para os homens. Mas eu vou trazer também uma surpresa para vocês. E não são só os homens que tiveram o privilégio de ter a próstata, não. Eu vou explicar depois por quê. O que acontece é o seguinte: a, a próstata, quando você tem uma patologia prostática, você tem três situações. Você tem o aumento da próstata benigno, né? Você tem a prostatite e você tem o câncer de próstata. Então, o que acontece? O homem, na época de Hipócrates, Galeno, Esculápio, ele não tinha nem a homeopatia, que era no final do século XVIII, introduzida pelo alemão Samuel Hahnemann, e nem a alopatia, que foi inaugurada pelo mesmo Hahnemann, pelo mesmo alemão, mas isso em 1860, quer dizer, 64 anos depois da homeopatia. E o que Hipócrates, Galeno e Esculápio faziam? Eles faziam uma medicina, na época só tinha uma medicina alternativa. Era a medicina fitoterápica. Você vê que o pai da medicina, né, Hipócrates, ele simboliza a morte de uma cobra com um punhalzinho e uma erva. Não é verdade? Então, porque o que eles usavam era erva. E os índios aqui no Brasil, na América do Norte, eles faziam a mesma coisa, porque os poderes das ervas, das árvores, né, da medicina fitoterápica, hoje uma medicina alternativa, elas curavam, os caras sobreviviam. Evidentemente que muitos morriam, como morrem hoje usando alopatia e homeopatia. E quando Hahnemann introduziu a homeopatia em 1796, o resultado foi muito bom, foi ótimo. Primeiro que efeito colateral, podemos dizer, zero. Primeiro que a ideia era você combater a doença a partir dela mesma, né? Então não tinha efeito colateral. E era feita de maneira conta-gota, né, para evitar intoxicações medicamentosas. Então os efeitos colaterais praticamente zero. Na metade do século XIX, um pouco, 1860, ele introduziu a alopatia. Né? A alopatia já era um medicamento direto, né? Porque na homeopatia você não tinha o analgésico, você não tinha o antitérmico e você não tinha o corticóide, você não tinha o antibiótico. Né? Então você usava a homeopatia de uma forma mais natural, né? A partir da doença, né, da patologia, você introduzia e curava. Né? Então o efeito era mínimo, mas a cura se consagrava. Não é? Mas como toda doença em qualquer pessoa, a resposta pode ser positiva ou pode ser negativa. Já a homeopatia
começou a dar com dor, analgésico, né? Dá com febre, antitérmico. Dá com infecção, antibiótico. Não é verdade? Tem um problema alérgico enorme, como asma brônquica, era um corticoide. E assim a medicina andou. Só que a farmacologia chegou assim, a alopatia chegou ao seu ápice muitos anos, décadas depois. Lá para 1900 o antibiótico foi após a guerra. Então, a partir de 1950 é que a farmacologia começou então a aparecer. Não é? Quando veio, por exemplo, a espanhola, um vírus, né, o SARS-CoV-1, eles davam muito a aspirina, né, o ácido acetil salicílico. Mas a homeopatia era muito usada, assim como a fitoterapia. Eles faziam chás com folhas de pitanga, né, folhas de laranja da terra, não é verdade? E folhas também da fruta de conde, né? Porque não existia, aqui no Brasil era meio difícil encontrar aquela fruta que é maior que a fruta de conde, que no momento eu não estou me lembrando do nome, eu uso muito, eu tenho até plantada, mas no momento eu não estou lembrando aqui do nome, deu um branco aqui. Eles usaram isso na febre espanhola, porque a aspirina é muito cara, nem todo mundo tinha acesso à aspirina. E ora resolvia, ora não resolvia, né? Então sempre foi assim. Então, vamos entrar na próstata. A próstata, ela é as doenças mais conhecidas. A hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata. Alguns colegas falam, a partir dos 50 a próstata começam a aumentar. Eu já vi casos com 25, 30 e 40, né? Porque vocês sabem que aos 40 começa o início da velhice para as ciências médicas. Para as ciências sociais, a partir dos 60, né? Que aí você não paga a passagem, não entra em filas aglomeradas. Mas para a medicina é a partir dos 40. Então, o que acontece? A próstata começa a ter aumentos, que geralmente um garoto de 12, 18 anos não vai ter próstata aumentada. Pode acontecer. Outra coisa, a próstata não é um privilégio só do homem. Há mulheres que têm próstata, mas elas desaparecem lá pelos 8, 10 anos. Nem todas nascem com a próstata, mas algumas nascem. Muita gente não sabe disso. Lá no meu curso de pós-graduação de Medicina Intensina, e o meu mestre, Raul, mostrou isso, tá, na literatura. Só que essa próstata desaparece aos 8, 10, 12 anos. Entendeu? Agora, o que acontece com a próstata que aumenta? Odiernamente, você vai ao médico, seja ele clínico ou seja ele urologista, ele passa logo uma finasterida, né? Finasterida é um medicamento alopático que tem efeitos colaterais. Ele causa impotência e outras coisas mais, não é verdade? Tem outros que apenas relaxam o músculo prostático para o paciente poder urinar menos à noite, menos durante o dia. Mas ela continua aumentada, não cura. Está entendendo? E o aumento da próstata, o que acontece com o aumento da próstata? É uma inflamação. Você vai dar um anti-inflamatório para o paciente constantemente, você vai causar um efeito danoso ao metabolismo desse paciente. Mas existem medicamentos que os nossos antepassados usavam há 10 séculos atrás, né? Primeiro pelas ervas medicinais, né? Depois pela homeopatia,
não é verdade? Que estabelecem uma queda no momento da próstata. O profissional que não faz essa pesquisa, ele não acredita nisso. E nem eu estou determinando que os senhores abandonem tratamentos tradicionais, da medicina tradicional. Não, não. Podem continuar. Eu estou apenas ilustrando, não é? Que não adianta, ela vai continuar a aumentar. Esses medicamentos não curam. E quando há uma inflamação permanente, o que acontece? A apoptose. A apoptose é o que é? É a morte, né, das células naquele local. A apoptose. Né? E isso gera o quê? Malignidade. Né? E vai acontecer às vezes 10, 15, 20 anos. Tem pessoas, eu já vi pessoas morrerem com 90 anos que não sabiam que tinham câncer de próstata, e quando ele foi fazer a necrópsia ou necropsia, ou autopsia, o legista lá, tinha um câncer de próstata, com 95 anos, mas não dava sinal, porque o câncer de próstata não dá sinal como a hiperplasia benigna, né? Porque você passa a ter uma micção fraca, né? Passa a ter queimação ao urinar e uma série de outros sintomas, como urinando no pé, né? Antigamente se dizia assim, eu não quero ter relacionamento com esse velho não, porque esse velho urina no pé. Porque ele não conseguia ter um jato de um garotão de 18, 19, 20, 25 anos. Era muito comum se falar, urina no pé e tal, entendeu? Então, esses medicamentos, eles são úteis e em muitas pessoas fazem efeito. Em mim, por exemplo, fizeram efeito. Eu sou um usuário, não é, contínuo da Thuja occidentalis 20CH, da Clematis erecta 20CH, da Fitolaca decandra 30CH e do pirogênio 25CH. Né? Eu tomo eles em tablete 2 vezes ao dia. Isso é um tratamento contínuo. Surpreendam, eu urino que nem um jovem de 18, 19 anos. Faz barulho, né? Eu faço pincelada na parede. Assim como eu uso também o sal palmeto, né? Que é uma substância extraída da palmeira. Né? Dia sim, dia não, eu dissolvo da cápsula aquele pozinho e misturo na água e tomo. Assim como as cápsulas de óleo de abóbora, eu compro geralmente no Mix, que é um laboratório que você encontra na Venâncio. Quando eu não encontro ele, eu estou longe da Venâncio, eu compro um outro derivado, mas eu vejo bem o que ele tem. Que se tiver mistura com soja, com amendoim e tal, não serve. Tem que ser óleo de abóbora puro. E eu vou lá, mastigo ele, dissolvo ele na boca e jogo a cápsula fora. Porque senão, coitado do meu estômago, né? Para dissolver aquilo lá dentro. Eu faço dessa forma. Outra coisa, eu faço um uso de um suco, né, que eu chamo de uma associação, né? Meio tomate, meia cenoura, porque tem vitamina E, né? O tomate tem o licopeno, uso também um pedaço de mamão com semente, também tem o licopeno, e uso a cúrcuma, que é o açafrão, né, árabe. Uso uma colher de sobremesa ali e tomo isso todo dia. E jogo a metade de um limão, com casca e tudo e caroço. Não tem mais problema. Eu tinha problemas. Mas depois que eu fui estudar isso com profundidade, acabou esse problema. Entendeu? Eu, por exemplo, tomo um chá de urtiga. Né? Urtiga.
é muito bom. Unha de gato é anti-inflamatório natural. Dificilmente eu pego uma virose, uma gripe, entendeu? Então esses alternativos, prestem bem atenção, eu não estou aconselhando, orientando os senhores a abandonar um tratamento tradicional. Mas se quiserem também fazer esse tratamento alternativo, vocês têm um exemplo aqui que sou eu. E muitos pacientes que eu prescrevi e ousaram seguir, também se curaram. Entendem bem? Agora, se você procurar um médico que não é dessa área, que não tem conhecimento, né? Porque nós temos que ter conhecimento do patrono da medicina, Hipócrates. A gente faz o juramento de Hipócrates. Ele curava com ervas. Foi sucesso. O grande Esculápio, né? Cuja filha, Ígia, em homenagem a ela, saiu o nome higiene, fazia aquelas limpezas todas para evitar as bactérias. Né? Então, é isso aí. A hiperplasia prostática pode levar ao câncer, porque as células vão morrendo e a malignidade ocorre ali. Então nós temos que evitar o aumento da glândula. A próstata é uma glândula. Eu vou mostrar para os senhores aonde que ela fica. Ela fica assim embaixo da bexiga. E no início, assim, garotinho, ele é mais ou menos uma uva, né? Uma uvazinha pequenininha, né? Mas quando ela aumenta a partir dos 40, 45, ou às vezes antes, ela vira um limão. E pode virar até uma pera, né? Olha só aqui, eu vou mostrar para os senhores aonde que ela está. Ela fica nessa posição aqui, ó. Olha aqui. Ela aqui está embaixo da bexiga. Está vendo aqui? Está embaixo da bexiga. E da bexiga sai a uretra, que é o canal que recebe o sêmen, né? Que é parte integrante do esperma, e a urina, que vem dos rins, né? Passa pelo ureter, vai pela bexiga e sai, né? Pela uretra. E a partir que ela cresce, ela levanta o assoalho da bexiga e impede a saída total, normal da urina. E aí pode ocorrer várias coisas, né? Podem ocorrer várias coisas aí. Infecção, né? Você tem que sondar o cara. O que é sondar o paciente? É botar uma sonda lá dentro para ele poder urinar. Então, essas complicações que ocorrem. Continuando agora sobre a prostatite. A prostatite é uma infecção da próstata. Como é que pode ocorrer? Pode ocorrer de várias maneiras. Isso pode ocorrer até com os jovens. Né? Os jovens adoram fazer sexo anal, né? Quem é que não fez sexo anal até hoje? É meio complicado. Mas ali é cheio de bactéria. Se ele não faz um preservativo, uma camisinha, aquela bactéria entra ali pelo aquele canal ali da uretra e caminha pela bexiga, vai para a próstata, pode ir até para os rins. E aí, meus amigos, é uma infecção braba. O antibiótico para penetrar lá na próstata, ele custa muito. Por isso, às vezes, você tem que tomar por 3 a 5 semanas o antibiótico, né? E você tem que correr logo. Porque se você não correr logo, você pode entrar em septicemia, né? E a prostatite pode ocorrer também quando alguns urologistas, quando ele vê um PSA um pouco alto, ao invés dele pedir uma ressonância da função da próstata, ele manda o cara logo para a biópsia. E a biópsia é feita por onde? Pelo ânus. Aí ele vai ali, perfura o intestino para chegar lá na próstata. Aí começa a picotar a próstata em todos os seus
A próstata é um círculo, né? E todos os seus quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, todas as laterais. E ali você pode impregnar uma bactéria muito forte, que mesmo você tomando um antibiótico antes, você não consegue prevenir. E aí você tem que correr logo, porque se não correr logo, pode ir a óbito. Muitas vezes você tem que ser internado, ficar lá quase um mês. Primeiramente, o antibiótico será feito, né, na veia, tá ligado? Aí depois que você vai fazendo os exames de hemograma, porque quando você faz o primeiro hemograma, os seus glóbulos brancos estão lá em cima, né? Os seus leucócitos estão lá em cima. Aí você tem que ser logo espetado, né? Não vai ser oral. Depois que eles começam a cair, você passa lá pela segunda semana, ele começa a cair, aí você passa por oral, não antibiótico oral, e você vai ver se ele realmente vai fazer o efeito moral. Fez? Está já na terceira semana, está diminuindo bem, os leucócitos estão chegando ao grau normal, aí no quarto, porque se você não der, porque a bactéria, essas bactérias nessa área, elas podem colonizar. O que é colonizar? Ela pode fugir para um canto, tá entendendo? E o exame de sangue dá normal. Tá entendendo? Pode dar normal. Então eu tive a experiência do meu pai, que ficou 15 dias numa cirurgia de fêmur, e durante 2 semanas eu determinava o exame de sangue dele, para ver se não havia aumento, né, dos glóbulos brancos. O que aconteceu? Eu estava em Angra, de repente o cara ligou para mim, ele não consegue se fixar mais com o pescoço cai. Eu falei, leva para o hospital agora. Ele foi lá, estava com septicemia, os rins já não funcionavam mais, porque colonizou, não é verdade? Então, tem que ter muito cuidado, porque essas bactérias são muito espertas. Elas podem fingir que foram debeladas, e quando voltam para ferrar mesmo. Então, eu me lembro que o cara falou, não, eu vou te passar um antibiótico, você vai tomar por mais uma semana. Eu tomei por mais 2 semanas, evidentemente, eu fazendo o exame periodicamente, para ver se os rins estavam bem, estavam tranquilos, né? E tudo aí. E depois que parei, comecei a fiscalizar. De 3 em 3 dias eu fazia hemograma. Aí depois de 15 dias deu tudo normal. Eu disse assim, tchau, tô curado. E muitos colegas aí fazem isso. Tá entendendo? Aí eu me lembro que eu perguntei ao meu infectologista, no meu curso de pós-graduação em medicina sentina, citei os 2 fatos para ele. Falei, irmão, você foi esperto, mas o cara lá que cuidou do seu pai não foi. Eu falei, porque ele era cirurgião, né? Não é infectologista. Aí a regra é essa. Faz isso. Senão meu pai poderia estar vivo até hoje aí. Tá entendendo? E é isso aí. Então, a prostatite, ela pode ser causada por relacionamento anal, né? Sem preservativo, até bucal. Né? Ou uma mulher, por exemplo, que esteja uma amidalite, né? Streptococcus, estafilococcus, nas amígdalas, ela vai fazer um sexo oral, ela pode transmitir aquela bactéria e ela ir lá para a bexiga, depois para a próstata e para os rins, e gera uma prostatite aguda, perigosa. Então esse jovem tem que ter cuidado, porque jovem também pode ter prostatite, não é? E é isso aí. O câncer de próstata é isso que eu estou te falando. Você pode ficar com uma próstata aumentada, inflamada durante 2 décadas, ou às vezes até 3 décadas. Né? Às vezes ela não se transforma em carcinoma prostático, né? Segura a barra. Vai se transformar devido ao aumento da próstata, porque ali a apoptose, né, houve ali, as células morrem, né?
E quando morrem, elas podem causar a malignidade. Entendeu? Então, esses medicamentos que eu falei para vocês, falei até do suquinho aí, associação, né? Isso é muito bom. E esses remedinhos que eu vou colocar lá na descrição, tá bom? Então, muito obrigado. Eu estou fazendo isso porque é esse novembro da próstata, né? Aí me pediram para fazer isso e assim eu fiz. Boa noite, muito obrigado.